Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos resolver a questão 145 da prova amarela do Enem 2019, que diz assim: em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado de seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2 de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado, e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador J1, de nível 4 e experiência 5, irá atacar o jogador J2, de nível 2 e experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era... Aí segue as alternativas. Então nós temos aqui uma questão que exige do candidato conhecimento em proporcionalidade, grandezas diretamente proporcionais. E aqui, antes de resolver a questão, vamos aqui destacar algumas informações importantes que vamos utilizar no cálculo. Então é uma situação aqui de um jogo online, né, onde envolve aí um jogador que parte para o ataque e outro que tem a sua defesa, né? Então um tem força de ataque e o outro tem força de defesa. Essas informações estão quantificadas aqui desse jeito, dessa forma. Aqui diz que a força de defesa, dos jogadores, ela é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. E aqui falou da força de ataque. A força de ataque, ela vai ser diretamente proporcional à experiência e ao quadrado do nível. Então, aqui falou também que lá no nível 1, né, os jogadores, eles iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e defesa 1. Isso aqui é uma informação importante que nós vamos fazer uso dela. Então vamos grifar aqui. Eles iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e nível 1 experiência 1. E a sua força de ataque 2 e defesa 1. Agora vamos analisar aqui o que foi falado em relação aos jogadores J1 e J2, aqui no final da questão. Então, durante um determinado jogo, o jogador J1, ele tem nível 1, experiência 5. Ele vai atacar. Então, no caso aqui, ele tem uma força de ataque. O jogador J2, ele vai atacar o jogador J2, que tem nível 2 e experiência 6. No caso, o J2 vai ter a sua força de defesa. Então, no caso aqui, vamos analisar aqui a força de ataque do jogador J1. Então, o jogador J1, vamos escrever aqui o seu nível é 4, tá aqui, ó, J1 nível 4, experiência 5. Vamos indicar aqui o nível por N, nível 4, e experiência por E, 5. Bom, aí aqui onde eu grifei de vermelho, ele diz que a força de ataque, nós vamos indicar essa força de ataque por força A1, força de ataque do jogador J1, digamos assim. Ela é diretamente proporcional à sua experiência. Se ela é diretamente proporcional, vai existir uma constante real K multiplicado pela sua experiência, que no caso é 5, vezes o quadrado do seu nível. Então isso é o que significa ser diretamente proporcional. Então, K, uma constante K, vezes 5, vezes o quadrado do seu nível, vezes 4
ao quadrado. Então a força de ataque do jogador J1 vai ser K vezes 5, 4 ao quadrado dá 16, e 5 vezes 16, 80. Então aqui nós temos 80K. Então essa aqui é a força de ataque do jogador J1. Agora nós vamos partir aqui para a força de defesa. A força de defesa do jogador J2. No caso do jogador J2, olha o que acontece. O jogador J2, ele vai ter nível. Aqui embaixo, vamos pegar essa informação. O jogador J2 tem nível 2. E a experiência dele é 6. Agora vamos analisar a força de defesa do jogador J2. Força de defesa. A força de defesa, aqui onde eu grifei de azul, né? Aqui diz que é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência. Então vai existir uma constante, digamos, P vezes. Então, como é diretamente proporcional ao seu nível, então vai ser vezes 2, o nível é 2, e ao quadrado da sua experiência, vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, e 2 vezes 36, 72. Então, isso aqui vai ser 72P. Então, essa aqui é a força de defesa do jogador J2. Ora, agora o que acontece? Nós queremos saber qual foi a diferença, né? O jogador J1 ele venceu esse confronto. Agora nós queremos saber a diferença entre a força de ataque e a força de defesa do jogador J1 e J2. Só que para isso o que acontece? Nós temos aqui essa constante, né? K, e aqui a constante P, que está interferindo aqui em saber essa diferença. Nós temos que descobrir quem é o K e quem é o P. E como é que nós fazemos isso? Aqui onde eu sublinhei de amarelo, nós lemos o seguinte. Os jogadores eles iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Então já temos aqui a força de ataque do J1 lá no nível 1 com experiência 1. E temos aqui a defesa, né? A força de defesa do jogador J2 lá no nível 1 com experiência 1. Com base nessa informação, nós conseguimos descobrir tanto o valor de K como o valor de P. Nós vamos fazer isso agora. Então, nós fazemos o seguinte. Como aqui a força de ataque lá no início do jogador J1, quando ele tinha nível 1 e experiência 1, era 2, nós fazemos 2, visto que a força de ataque vai ser igual. Aí a força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Como lá no nível 1, experiência 1, nós trocamos, né? Nós trocamos o N e a experiência, o E, por 1. Nós fazemos o seguinte. Aqui vai ser igual a K vezes 1 ao quadrado. Desculpa, vezes 1 ao quadrado. Por quê? Voltando para ficar bem clara essa informação. A força de ataque vai ser proporcional, diretamente proporcional à sua experiência, que é 1, e ao quadrado do seu nível, que é 1 também. Fica 1 ao quadrado. Então, nesse caso aqui, olha o que vai acontecer. Nós vamos ter 2 igual a K vezes 1 vezes 1. Aqui vai dar 1 vezes 1 e 1 vezes K é K. Então, K é igual a 2. Com base nisso, nós conseguimos agora calcular a força de ataque do jogador J1. Então, a força de ataque do jogador J1 vai ser 80 vezes K, que é 2. Vai ser igual a 160. Da mesma forma, nós vamos proceder aqui com a força de defesa do jogador J2. Então, aqui nessa informação a gente está sublinhada de amarelo. Aqui diz que a força de defesa lá no nível 1 com experiência 1 vai ser 1. Tá bem aqui essa informação. Então, a força de defesa do J2, ou melhor, vamos escrever logo o valor, né? Já que ele disse que a força de defesa era 1, vamos colocar o 1 como nós fizemos aqui.
Então, o 1, que é a força de defesa do jogador J2, lá no nível 1 com experiência 1, aí nós lemos a informação, que a força de defesa, aqui sublinhada de azul, ela é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência. Então, ela vai ser P vezes 1 vezes 1 ao quadrado. Então, diretamente proporcional, existe a mesma constante P ao seu nível e ao quadrado da sua experiência. Então, aqui vai ser 1 igual a 1 ao quadrado. É 1, fica P vezes 1 vezes 1. E 1 vezes 1 aqui vai dar 1 vezes P e vai dar P. Logo, P é igual a 1. Tendo isso, nós agora podemos substituir aqui, nesse local. Então, a força de defesa do jogador J2 vai ser igual a 72 vezes P ou 72 vezes 1, que é igual a 72. Feito isso, nós podemos agora, responder aqui o final dessa pergunta, o final dessa questão. Ele quer saber a diferença entre a força de ataque do J1 com a força de defesa do J2, do seu oponente. Então, a diferença, vamos escrever aqui, a diferença vai ser 160 menos 72. E 160 menos 72 vai dar 88. Essa daqui é a diferença, o que nos dá o item B como sendo o item correto. Então, é uma questão que até demorou um pouco, devido à explicação, os detalhes que eu quis mostrar para vocês, mas exige basicamente conhecimento em grandezas diretamente proporcionais, em proporcionalidade. Então, um assunto que não é um assunto difícil, você tendo um bom conhecimento aprofundado desse tema, você consegue resolver a questão tranquilamente, além de saber, como toda questão do Enem, interpretar bem o texto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam caso não seja inscrito e deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa questão e também nos dê sugestões de problemas que podem ser resolvidos aqui no canal. Até a próxima e tchau!